O grande atleta. Capítulo 1. O dia da semifinal. O sol já começava a se pôr sobre a cidade, pintando o céu de tons alaranjados, mas dentro do vestiário do estádio, a tensão era palpável. Lucas Mendes, de 28 anos, ajustava os cadarços de sua chuteira com uma concentração que parecia alheia ao barulho crescente do público do lado de fora. Ele era o nome da vez. Artilheiro do campeonato estadual, com 17 gols marcados, Lucas era o jogador que todos admiravam e o principal nome da sua equipe. Hoje não era um jogo qualquer, era a semifinal. Uma vitória e eles estariam na grande final. "Foca, rapaziada!" gritou o técnico, mas a mente de Lucas já estava em outro lugar. Ele levantou os olhos e olhou para o canto do vestiário, onde havia uma pequena janela. Sabia que do outro lado, na arquibancada coberta, estavam elas, a sua razão de viver. No setor familiar do estádio, Mariana, sua esposa, ajeitava o cachecol do time no pescoço de Pedro, de apenas 7 anos. O menino tinha os olhos brilhando, segurando com força um cartaz que ele mesmo havia feito à mão, com giz de cera. "Meu pai é o melhor." "Mamãe, o papai vai entrar logo?" perguntou Pedro, impaciente, esticando o pescoço para tentar ver o túnel de acesso ao campo. "Calma, meu amor, daqui a pouco eles entram. Hoje o papai vai fazer um gol para nós, tenho certeza", disse Mariana, sorrindo, embora sentisse um frio na barriga. Ela sempre ficava nervosa, mas também extremamente orgulhosa de ver o marido em campo. O estádio inteiro começou a rugir quando as luzes artificiais foram acesas, iluminando o gramado verde como se fosse um palco. A música de entrada começou a tocar alta. "Lá vem eles!" gritou Pedro, pulando de alegria. Quando a equipe saiu do túnel, o primeiro nome anunciado pelo locutor foi o seu: Lucas Mendes! A torcida foi ao delírio. Ele parou por um instante antes de correr para o aquecimento, procurou com o olhar na direção das arquibancadas, e quando os olhos dele encontraram os de Mariana e Pedro, um sorriso enorme brotou em seu rosto. Ele mandou um beijo para o filho e acenou para a esposa. Naquele momento, não importava a pressão, não importava o campeonato. Ele tinha que vencer. Por ele, pela equipe, mas principalmente por aquelas duas pessoas que o olhavam com tanto amor. A bola ia rolar em 10 minutos. A semifinal estava prestes a começar. O grande atleta. Capítulo 2. A vitória e a ação de graças. A partida foi realmente de tirar o fôlego. O placar estava empatado em 1-1 até os minutos finais, com as duas equipes se atacando com tudo. Mas no meio de uma confusão na área, Lucas apareceu com aquele seu faro de gol certeiro. De cabeçada, mandou a bola para o fundo das redes. 2-1. O estádio explodiu. Seus companheiros vieram em cima dele, abraçando-o aos gritos. Ele apontou para o céu, em sinal de gratidão, e depois correu até a grade que separava o campo das arquibancadas, onde Mariana e Pedro choravam de emoção e alegria. A classificação para a final estava garantida. No dia seguinte, o clima na casa de Lucas era de festa, mas também de paz. A manhã de domingo chegou e, vestidos com suas melhores roupas, os três foram à igreja. Durante o culto, o pastor chamou Lucas para compartilhar um pouco da sua história. Ele subiu ao púlpito com o coração cheio, segurando a mão de Mariana e com Pedro ao seu lado. "Irmãos e irmãs", começou Lucas com a voz emocionada. "Ontem eu tive a oportunidade de fazer o que amo, e Deus me permitiu vencer. Mas quero dizer que muito mais importante do que os gols, do que os aplausos e do que o título, é ter Jesus no coração. Ele é quem me dá força para levantar todos os dias, quem me protege em campo e quem abençoa a minha família. Sem ele, eu não sou nada." A igreja inteira se levantou para aplaudi-lo. Lucas orou, agradecendo pela saúde, pela família e por cada vitória, pequena ou grande. Depois, juntos, eles cantaram hinos de louvor, sentindo a presença de Deus de maneira muito especial naquele dia. Lucas sabia que ainda havia uma final pela frente, mas sua alma estava tranquila, pois sabia em quem havia confiado. O grande atleta. Capítulo 3. A grande final e o tão sonhado título. A cidade estava completamente colorida com as cores do time.
O dia da final tinha chegado e a expectativa era a maior possível. Na casa de Lucas, a atmosfera era de festa e fé. Além de Mariana e Pedro, outros familiares e amigos próximos se juntaram, todos vestidos de igual para igual, formando uma verdadeira comitiva para apoiá-lo. Hoje o papai vai trazer esse troféu para casa, disse Pedro, todo animado, sentado no carro junto com a mãe e os parentes. No vestiário, Lucas sentiu uma energia diferente. A pressão era grande, mas ele respirava fundo e orava silenciosamente, sentindo a paz de Deus em seu coração. Ele sabia que não estava sozinho. A bola rolou e o jogo foi intenso do início ao fim. O adversário era forte e jogava com muita garra. O placar permaneceu zerado por muito tempo, deixando todos na arquibancada com o coração na mão. Mas Lucas, como sempre, era a referência da equipe. Faltando poucos minutos para o fim do segundo tempo, numa jogada de pura habilidade, Lucas driblou 2 marcadores e, com uma batida de perna perfeita, colocou a bola no ângulo, impossível para o goleiro. 1-0. A explosão foi imediata. Ele correu para a arquibancada onde estava sua família, apontou para cima e fez o sinal da cruz. Mariana e Pedro choravam de alegria, abraçados com todos os familiares. O time segurou o resultado até o apito final. Eles eram campeões estaduais. A festa no gramado foi linda. Na hora de levantar a taça, Lucas pediu para que sua família descesse ao campo. Com a taça erguida, rodeado por quem amava, ele olhou para o céu e agradeceu mais uma vez. O sonho estava realizado, fruto de esforço, dedicação e muita fé. O grande atleta. Capítulo 4. Novos caminhos e o legado começa. A alegria da conquista foi grande, mas a realidade bateu à porta logo em seguida. Lucas percebia que o corpo já não respondia como antes. As dores musculares demoravam mais a passar e os jogos estavam ficando mais pesados. Sua carreira de atleta, apesar das glórias, chegava ao entardecer. E o pior, o salário, que já não era alto, não estava dando conta. O dinheiro apertava em casa. Lucas, eu apoio você sempre. Amo ver você jogar, disse Mariana um dia, com a cara cansada depois de pagar as contas. Mas você se dedica tanto, vive esse sonho. E, infelizmente, ele não está pagando o supermercado, não está pagando as contas de luz e nem o estudo do Pedro. Precisamos pensar no futuro. As palavras da esposa doeram, mas ele sabia que era verdade. Com o coração apertado, mas com a cabeça no lugar, eles decidiram. Iriam investir no que era seguro. Usaram as economias e abriram uma pequena loja de conveniência perto de casa. De manhã cedo, lá estava Lucas, já não vestindo uniforme de jogo, mas avental. Ele atendia os clientes, organizava as prateleiras e trabalhava com a mesma garra que tinha em campo. O negócio começou a crescer, dando uma segurança financeira que o futebol já não podia mais dar. Mas a paixão pela bola não morreu, ela foi transferida. Todos os dias, depois de fechar a loja e mesmo cansado, Lucas pegava a bola e chamava o filho. Vamos, Pedro, hora do treinamento. Eles iam para o campinho do bairro. Lucas era rigoroso, mas amoroso. Ensinar a postura, o chute, o drible e, principalmente, a disciplina. O futebol exige sacrifício, filho, mas se você confiar em Deus e estudar, ele pode abrir portas muito maiores do que as que o pai teve, dizia ele. Os anos foram passando. Pedro crescia forte, ágil e com muita técnica. A semente plantada por Lucas brotou. O menino começou a chamar a atenção nas escolinhas e nas categorias de base. Era pequeno, mas jogava com a maturidade de quem tinha um mestre em casa. Pedro já não era só o filho do jogador. Ele estava se tornando uma promessa por si mesmo. O grande atleta. Capítulo 5. O brilho do filho e o apoio da família. Pedro cresceu não só fisicamente, mas também como atleta e como homem. Ele levava a sério cada conselho que Lucas dava: disciplina, respeito aos adversários, humildade na vitória e dignidade na derrota. Por isso, era querido por todos os colegas e muito admirado pelos técnicos.
Chegou a hora do grande campeonato júnior, a oportunidade que poderia mudar a vida dele. A preparação foi intensa, treinos pesados, dieta rigorosa e muito estudo de tática. Pedro aplicava tudo com excelência, mostrando que tinha herdado não só o talento, mas a vontade de vencer do pai. Quando saiu a lista dos convocados, o nome de Pedro estava lá, com destaque. Ele foi selecionado para representar a equipe. A emoção tomou conta da casa, mas havia um desafio. O campeonato seria em outra cidade, e os custos com transporte, hospedagem e taxas eram altos. Lucas olhou para a loja, olhou para as economias e não pensou duas vezes. Mariana, o sonho do nosso filho está começando agora. Não podemos deixar ele ir sozinho, e não podemos deixar de estar lá para ver ele jogar. Nós vamos juntos. Lucas trabalhou dobrado, fez alguns ajustes na loja, economizou onde pôde e se esforçou ao máximo para juntar o dinheiro necessário. Ele queria que Pedro sentisse o mesmo amor e apoio que ele um dia sentiu, mas agora com a família toda unida de uma forma ainda mais forte. Finalmente, o dia da viagem chegou. Pela primeira vez, não era Lucas quem ia jogar, mas ele sentia uma ansiedade ainda maior. Lá estavam eles, Lucas, Mariana e Pedro, lado a lado, rumo ao primeiro grande desafio da nova estrela. O legado estava sendo construído. O grande atleta. Capítulo 6. Melhor jogador e o primeiro amor. O campeonato foi um verdadeiro show de talento. Pedro entrou em campo com a postura de quem tinha aprendido com o melhor mestre. Jogava com inteligência, driblava com facilidade e tinha uma visão de jogo impressionante. A cada partida, ele se tornava mais referência para a equipe. Quando a grande final acabou e a equipe de Pedro levantou o troféu, a premiação individual foi a cereja do bolo. Pedro recebeu a medalha de melhor jogador da competição. No palco, ao receber o troféu, ele fez igual ao pai. Apontou para o céu e depois olhou emocionado para Lucas e Mariana nas arquibancadas. Seus colegas de equipe o carregaram no colo, em sinal de respeito e amizade. Todos admiravam não só pela habilidade, mas pelo caráter, educação e humildade que ele demonstrava dentro e fora de campo. De volta para casa, a vida de Pedro começou a mudar ainda mais. Com o destaque que ganhou, ele passou a ser mais requisitado e conhecido. E foi justamente nesse período de conquistas que o coração do jovem atleta bateu mais forte. Pedro conheceu uma linda jovem chamada Lúcia, e entre conversas, risadas e encontros, os dois começaram a namorar. Era um amor puro, verdadeiro e que trazia muita alegria para o rapaz. Lúcia apoiava ele nos treinos, assistia aos jogos e se dava muito bem com toda a família. Lucas e Mariana ficaram muito felizes em ver o filho crescendo, não só como atleta, mas como um homem completo, vivendo um amor bonito e saudável. A loja de conveniência ia bem, a família estava unida e o futuro de Pedro parecia brilhante como nunca. O grande atleta. Capítulo 7. Sonhos, contratos e uma grande ruptura. O dia na loja tinha sido longo e cansativo. Lucas fechou as portas, guardou o dinheiro e voltou para casa sentindo o peso do trabalho, mas com a satisfação de quem cumpria o seu dever. Ele só queria tomar um banho e descansar, mas ao entrar pela porta da frente, o clima na sala não era de paz. Pedro estava de pé, com papéis na mão, olhos brilhando de empolgação, e ao seu lado, um homem bem vestido, que parecia ser um empresário. Mariana estava sentada, com uma expressão de preocupação. "Pai, chegou a hora", disse Pedro animado. "Recebemos uma proposta de um grande clube da capital, um time de Série A. O valor é altíssimo, muito acima de tudo que você jamais ganhou. Eu já assinei o contrato com o novo empresário. Tudo está resolvido." Lucas ficou branco. Ele olhou os papéis, olhou para o empresário e depois para o filho. "Você o quê?" perguntou Lucas, com a voz firme, mas trêmula. "Pedro, nós nem conversamos sobre isso. Eu sempre te ensinei a ter calma, a analisar tudo, a valorizar quem esteve com você. Quem é esse homem? Você assinou sem me consultar?" "Pai, o senhor fica preso nessa loja, no passado", rebateu Pedro, já alterado. "O senhor teve a sua chance, agora é a minha. Eu não quero ficar dependendo de mercadinho, não quero esperar o senhor decidir as coisas para mim. Esse contrato vai me dar dinheiro, fama,
tudo o que o senhor nunca conseguiu. Não se trata de dinheiro, Pedro. Se trata de caráter, de confiança, gritou Lucas, sentindo seu coração doer. Você está assinando com pessoas que não conhece, achando que o mundo é só festa e gol. Eu quero o seu bem, mas você está agindo como se tudo o que eu te ensinei não valesse nada. O senhor é assim porque tem inveja do meu sucesso. As palavras saíram cortantes da boca de Pedro, ferindo profundamente o pai. O senhor quer me controlar porque a sua carreira acabou e agora quer mandar na minha. Eu já decidi. Eu vou, e vou sozinho. Não preciso do senhor para ser alguém. A discussão foi acalorada. Palavras duras foram ditas. Pedro, cheio de si e com a cabeça quente pela proposta irrecusável, pegou suas coisas. Eu vou seguir a minha carreira, Lucas. E daqui para frente, eu vou fazer as coisas do meu jeito, disse ele, virando as costas. Naquele dia, Pedro saiu de casa. E como ele havia prometido, os anos se passaram. E ele não voltou. O silêncio tomou conta da casa, e o lugar no coração de Lucas ficou vazio, substituído pela saudade e pela dor da separação. O grande atleta. Capítulo 8. Um novo sorriso e o torcedor de sempre. Os anos se passaram lentamente naquela casa. A ausência de Pedro deixou um vazio enorme, mas Deus, em sua infinita bondade, preparou um novo consolo para o coração de Lucas e Mariana. Eles foram abençoados com a chegada de Júnior, um segundo filho que trouxe luz, risadas e uma nova razão para os dias na loja e em casa. Lucas se dedicou com todo amor a criar o caçula, ensinando os mesmos valores de fé, honestidade e trabalho duro. A casa voltou a ter a alegria de uma criança crescendo, mas no fundo, a saudade do filho mais velho nunca desapareceu. E quanto a Pedro? As palavras duras daquela noite se cumpriram. Ele realmente fez sucesso. Longe de casa, com o apoio do empresário, ele se tornou um grande astro. Seu nome estava em todos os jornais. Era contratado pelos maiores clubes do país, ganhava milhões e era idolatrado por multidões. Todas as vezes que o time de Pedro jogava, Lucas, mesmo com o coração apertado, não resistia. Ele parava tudo, ligava a televisão na loja ou em casa, sentava com Mariana e Júnior e assistia. Via o filho fazer gols, driblar adversários e levantar taças. Via Pedro sendo entrevistado, famoso e rico. E mesmo com toda a mágoa da briga, mesmo sem receber uma ligação ou uma notícia direta, Lucas não conseguia esconder o orgulho. Lá vem ele! Olha que jogada, Mariana! É o nosso filho! Sussurrava Lucas, com os olhos marejados, apertando as mãos. Ele conseguiu! Ele é o melhor! Lucas torcia, vibrava e sofria por ele, como se estivesse ali na arquibancada. Ele acompanhava cada passo da carreira nacional do filho através das telinhas, orando todos os dias por sua proteção e felicidade, mesmo que Pedro parecesse ter esquecido o caminho de volta para casa. A distância era grande, mas o amor de pai era maior ainda. O grande atleta. Capítulo 9. O reencontro, a raiva e a verdade. Dói. A carreira de Pedro atingiu o auge. Ele estava na semifinal do Campeonato Brasileiro, o maior palco do futebol nacional, e pela primeira vez em anos, ele enviou os ingressos. O convite chegou. Venham todos! Mariana ficou radiante, mas Lucas travou o pé. Não quero ir, Mari. Ele só quer se exibir, mostrar que é melhor que todos. Não quero passar por constrangimento, disse ele firme. Mas Mariana, com seu jeito doce e persistente, conseguiu convencer. Por favor, Lucas, vamos pelo nosso filho. Vamos por Júnior. E quem sabe, essa não é a chance de tudo se acertar? Relutante, Lucas foi. A família inteira viajou, chegou ao grande estádio e antes da partida, no acesso ao túnel, eles se cruzaram. Pedro estava com roupas caras, cercado de gente, com aquele ar de estrela intocável. O clima congelou. Obrigado pelos ingressos, disse Lucas seco. Vocês vieram, que bom, respondeu Pedro com frieza. Agora só sentem e aplaudam o profissional que eu me tornei. Nós não viemos só para ver show, Pedro. Viemos porque te amamos, mesmo com toda essa sua arrogância, rebateu Lucas, já alterado. A arrogância é o senhor que nunca quis ver o meu sucesso. O senhor vive no mundinho da loja, não entende nada de futebol grande, gritou Pedro.
Eu não entendo? Eu fui quem te ensinou a chutar uma bola. Eu fui quem acordava cedo, quem trabalhava dobrado para você ter chuteira e transporte. A voz de Lucas embargou. Você esqueceu de onde veio. A discussão foi acalorada. Olhares de ódio e mágoa se cruzaram. Pedro entrou em campo nervoso, com a cabeça fervendo. E o resultado? Foi desastroso para ele. Pedro jogou mal, muito mal. Errou passes fáceis, perdeu gols claros, estava desconectado. A torcida começou a vaiá-lo, mas apesar da sua má partida, o time conseguiu vencer por um detalhe e se classificou. Depois do jogo, no vestiário, amigos, colegas e até pessoas da comissão técnica que conheciam a história foram falar com ele. Pedro, você errou feio hoje, disse um amigo próximo. Você jogou com raiva, não com coração. Você está sendo muito injusto com o Lucas, completou o outro. O cara dedicou a vida inteira para te formar como jogador e como homem. Ele sacrificou tudo por você. Você tem dinheiro, fama, mas sem a base que ele te deu, você não seria nada. Ele é o seu pai, cara. Valorize enquanto ele está aqui. As palavras bateram forte na consciência de Pedro. Ele olhou para o espelho, suado e cansado, e começou a perceber que a fama não tinha enchido o vazio que ele sentia dentro do peito. A verdade havia sido dita, e agora ela doía. O Grande Atleta. Capítulo 10. O Perdão. A força do Pai e a glória final. Naquela noite, depois da conversa difícil, Pedro não conseguiu dormir. As palavras ecoavam na sua cabeça. Você está sendo injusto. Ele olhou para o celular, pegou o número antigo e pela primeira vez em anos, discou. Alô? A voz de Lucas atendeu, desconfiada. Pai! A voz de Pedro saiu embargada e as lágrimas começaram a rolar sem controle. Pai, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu fui um idiota, fui ingrato, esqueci tudo o que o Senhor fez por mim. Eu não sou nada sem o Senhor, sem a mamãe, sem a nossa história. Me perdoa, pai. Do outro lado da linha, Lucas também chorou. Todo o ódio e a mágoa de anos se transformaram em amor novamente. Eu já te perdoei há muito tempo, filho. Você sempre será o meu menino. Marcaram de se encontrar no hotel onde a família estava hospedada. Quando se abraçaram, foi um momento de lágrimas, mas de uma paz enorme. Pedro pediu perdão também a Mariana, a Lúcia e brincou com o irmão caçula Júnior. O clima de casa estava restaurado. Antes de ele voltar para a concentração, Lucas segurou o rosto do filho com as duas mãos e olhou fundo em seus olhos. Agora sim você está pronto, Pedro. Jogue com o coração, não com a raiva. Jogue para honrar Deus, a sua família e o seu nome. O talento você tem, agora tem de volta a humildade. Vá e seja feliz, meu filho. Faça uma grande final. Pedro saiu dali leve, com a alma lavada e o coração cheio de gratidão. Chegou o dia da grande final. O estádio estava lotado e na primeira fila, Lucas, Mariana, Júnior e Lúcia seguravam cartazes. Nós te amamos, Pedro. Dessa vez, ele entrou em campo sorrindo, tranquilo, conectado. O jogo foi duríssimo, mas Pedro estava inspirado. Ele driblou, passou bem e, no momento decisivo, fez um golaço. O time venceu por 2-0 e eles eram campeões brasileiros. Na hora da festa, Pedro correu imediatamente para a grade, chamou o pai para descer ao gramado. Eles levantaram a taça juntos, lado a lado. A família estava unida, feliz e completa. O sonho que começou com Lucas passou pela dor, mas foi renovado no amor, finalmente se realizou plenamente. Fim. Agradeço aos familiares, amigos e a Deus pela realização deste trabalho. Júnior Lins, NB